Ok. Dr. Sorraco estava falando há pouco sobre a importância dos mudras. Os mudras são gestos que a gente faz com as nossas mãos. Mas é muito importante, ele mesmo disse, Einstein pregava isso, que a energia ela vai para onde há duas coisas, a intenção e a atenção. Então, os nossos 5 dedos, eles estão ligados a 5 forças diferentes. É como se uma pessoa, quando vai confeccionar um bolo, ela precisa misturar ingredientes, fermento, farinha, manteiga, ovos, e ali vai sair um bolo. Deus, quando fez o homem, ele misturou diferentes ingredientes. Einstein disse que energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Se somos um corpo de matéria, somos um corpo de energia. Isso é científico. E essas energias são diferentes tipos de energias, ligados ao elemento terra, água, fogo, ar e éter. E cada um dos nossos dedos está ligado a uma dessas forças. O dedo mínimo ao elemento água, o anelar à terra, esse médio a éter, espiritualidade. O elemento, o dedo indicador está ligado ao elemento ar e o polegar está ligado ao elemento fogo. Olha que interessante. O nosso chakra do plexo solar, ele é responsável pelas ligações interpessoais. É a função dele. Quando você vai jantar, ele está ligado ao elemento fogo. Quando você vai jantar à luz de velas, ocorre uma integração maior entre você e o seu namorado, a namorada, o noivo, ou quando a gente vai numa lareira, fica todo mundo olhando para o fogo e a gente passa 2 horas e não se cansa, porque é um elemento de inter-relação. E é o dedo que a gente utiliza também para pedir carona, me leva, porque é o chakra que nos conecta. Olha que interessante, Michelangelo, ele foi uma pessoa muito especial. Aos 25 anos de idade, ele foi escolhido para pintar, fazer a principal pintura do Vaticano, a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina. E a missão dele era retratar a dádiva da vida. Foi quando ele desenhou Deus estendendo a mão a Adão com o toque do dedo indicador. Porque é o dedo do elemento ar. Tá? O elemento ar está ligado ao corpo astral, que está ligado ao chakra do coração, que é o chakra do amor. Toda energia de cura, obrigatoriamente, é uma energia de amor. Por isso que Santo Agostinho dizia, quem canta, os males espanta. Os pássaros cantam, eles navegam no elemento ar. A pessoa que canta, ela se centra no chakra do coração e ela vai... Aí vem o poder dos mantras, que o Dr. Sorraco falou há pouco. Você emitir mantras, cânticos, os cantos gregorianos, por exemplo, a importância do som verbalizado com essa intenção. E foi interessante porque Michelangelo, ele era uma figura também muito humilde. Ele chegou a fazer a escultura Pietà, que era Jesus crucificado no colo de Maria. Os médicos diziam que anatomicamente era tão perfeito quanto um ser humano. E quando as pessoas chegaram, os médicos da época, e viram aquela escultura, com todos os detalhes, as veias, os ossinhos, não faltava nada, perguntaram a ele como ele havia conseguido esculpir numa pedra de mármore Carrara, aquela escultura. Ele falou que ele não tinha feito nada, ele só tinha retirado o excesso de mármore, que a escultura já estava dentro da pedra. Dizem que o Papa, quando soube que ele estava pintando o teto da Capela Sistina, perguntou a idade do pintor, e disseram que Michelangelo tinha somente 25 anos. E o Papa pediu que a pintura fosse paralisada, porque ele não poderia crer que uma pessoa tão jovem pudesse retratar uma pintura tão importante para o Vaticano. E os soldados suíços, que são todos suíços, foram lá e deram a ordem para que Michelangelo parasse a pintura. Ele disse que não poderia parar porque ele estava atrasado, e os soldados voltaram ao Papa e disseram, olha, Michelangelo
se negou a paralisar, disse que está atrasado. E ele está muito convicto e parece que a pintura está ficando boa. Então volta no Michelangelo e fala que eu quero uma prova, que realmente ele é capaz de retratar essa pintura tão importante. E os soldados voltaram, olha, o Papa quer uma prova. E Michelangelo falou que também não tinha tempo de dar prova nenhuma, que ele estava muito ocupado, muito atarefado, e pediu uma folha de papel e um pincel. E sem olhar, ele fez uma circunferência e entregou aos soldados. Falou, entregue ao Papa. O Papa chamou os principais matemáticos da época e era uma circunferência matematicamente perfeita. Essa circunferência, esse desenho está no Museu do Vaticano. E ele pôde concluir a obra. Eu também consigo fazer, só que eu preciso de um compasso, porque eu sou engenheiro e demora um pouco mais de tempo. Mas fica bonitinho também. Enfim, então vocês vão entender por que Jesus, no Sagrado Coração de Jesus, ele sempre aparece com 3 dos dedos para cima e 2 dos dedos para baixo. Não sei se vocês se recordam, João Paulo II, quando ele desenhava o sinal da cruz, ele fazia isso. Em nome do Pai, do Filho, e alguns santos católicos, eles também são retratados com as mãos dessa forma. Isso é um mudra, um gesto extremamente poderoso, onde os 2 dedos do elemento terra e água, que é o nosso ego, são colocados para baixo, e para cima fica o dedo da espiritualidade, do amor e do fogo para as ligações interpessoais, porque Jesus e o Papa queriam se conectar a todos.